Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Cramos. E esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a atualização o trimestral do Diablo 4. O que eles estão falando para nós que vai estar sendo alterado, está sendo pensado para o jogo. Vamos dar uma lida aí, vamos dar uma avaliada o que a gente está lendo aqui, em que nível está indo, qual a direção está indo. Eu nem li ainda, tá pessoal? Então eu vou ler ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso aqui e vou dar a minha opinião. Antes de começar, eu quero convidar todo mundo aí para participar tanto da live de hoje, a partir das 10, claro, como principalmente a live aí de quinta-feira, certo? Quinta-feira, dia 23 de dezembro, a partir das 8 da noite, vai ser a minha live de aniversário, meu aniversário, pessoal. Então eu tô convidando vocês para participar comigo do meu aniversário, tá, pessoal? Vai ser uma live legal, nós vamos ter vários sorteios e vai ter umas brincadeiras aí onde o pessoal vai poder participar usando os pontos do canal e outros métodos diretamente aí alterando a forma com que eu jogo o jogo ali, enquanto a gente faz outras coisas, conversa, faz piadas, enfim. Tá bom, pessoal? Então, lembrando de novo, quinta-feira às 8 da noite, live de aniversário com 5 sorteios pelo menos e mais uma brincadeira aí com o pessoal, beleza? Então vamos começar aqui a ler a atualização trimestral de Diablo 4. A atualização saiu ontem. Olá, sejam bem-vindos à última atualização trimestral, esperamos que tenham gostado. Desde nossa última publicação, trabalhamos muito para adicionar novos conteúdos ao sistema. Primeiramente, o líder design do sistema Joe vai falar sobre elementos chaves do ecossistema, depois o artista líder vai falar, beleza. Saudações, heróis santuários, os itens de Diablo 4. Estamos entusiasmados para mais uma vez compartilhar muitas informações sobre itens. Afixos de avanço de nível de habilidade. Em Diablo 4 teremos a volta de afixos de avanço de nível de habilidade. Ao investir em pontos em habilidades, que esse ponto, o Diablo 4 vai ficar parecido, pelo menos até o momento, né? Ele vai ficar parecido com o que é o Diablo 2, você vai ter pontos para colocar nas habilidades e vai melhorando elas quantos mais pontos você vai botando, né? Ao investir em pontos em habilidades, os jogadores ganham mais potência. E encontrar itens com avanço de nível de habilidade pode acelerar esse processo. Como bônus, ao equipar um item com afixo de avanço de nível de habilidade para uma habilidade X que ainda não foi aprendida, os jogadores terão acesso a essa nova habilidade. Então é exatamente como é no Diablo 2, né? Você tem lá mais 2 para tornado. Se você tiver tornado, ele vai ter 2 níveis a mais. Se você não tem tornado, ele vai te dar tornado. É uma ótima maneira de testar novas habilidades antes de poder investir nelas. Ter a sorte de conseguir uma habilidade que eu gostaria de sua build de 10 níveis antes do acesso normal é um grande bônus. Fato. Aqui nós temos um machado. Ele tem um dano base ali. Critical Strike. Lembra um pouco os equipamentos de... Visualmente, né? Lembra um pouco o equipamento de Diablo 3. O problema não é a interface do Diablo 3. O problema não é a interface do equipamento. São outras partes do jogo. E ele tem mais 4 para Flay. Claro, eu não tenho ideia do que é, mas dá pra entender mais ou menos o que é. Pelo que eu vi aqui é um equipamento azul, ele tem 2 habilidades, uma delas é 13% de chance de slow, e ele ainda tem uma chancezinha ali de crítico que eu acho que deve ser da base. Isso aqui deve ser tipo a base dele, que é Two-Handed Axe, né? E esses efeitos de baixo, beleza. Itens lendários e únicos. Como o Joe e Shelley já discutiram na atualização do ano passado, os itens lendários e únicos continuam a parte essencial da experiência de caça dos itens de Diablo. Fizemos uma mudança fundamental nos itens lendários de Diablo 4, permitindo que poderes lendários apareçam em vários espaços de item. Tá, eu lembro disso. Foi porque... mais ou menos, isso é meio que remanescente de Diablo 3, que é aqueles poderes lendários que alteram habilidades e tal, né? Agora, ao buscar um poder lendário como artes marciais, que aperfeiçoa a habilidade de chute do Bárbaro. Bárbaro tem chute, interessante. É possível encontrá-lo em anéis, peitorais e capacetes. Tá, então tipo não vai ser... o Red tal tem esse efeito. Ele é um efeito que pode sair em qualquer item lendário. Beleza. É possível encontrá-lo em anéis, peitorais e capacetes. Não é mais necessário caçar um tipo de item específico. Então isso facilita, teoricamente, de conseguir essa habilidade. Tá, eu ainda acho isso muito próximo de Diablo 3, mas a gente vai ter que entender que também o Diablo 4 com certeza vai ser uma junção aí, talvez, dos dois. Eu espero que não seja dependente exclusivamente disso, mas vamos continuando. Mas a verdadeira pergunta é, o que acontece quando você encontra um poder em um machado que queria que estivesse um anel?
Tá? Ou quando encontra um ótimo amuleto lendário, mas não pode usar o poder. Porque o amuleto é bom, mas o poder não serve pra ti. Tá. E aí que nós apresentamos nosso novo amigo, o Ocultista. Ficou legal o personagem. Parece ser desenho. Então ainda não dá pra dizer como é que ele vai ficar em 3D. O Ocultista é capaz de extrair um poder lendário de itens lendários. É mais ou menos tipo o cubo de Kanai. Cristalizando-o como essência e destruindo o item no processo. Tu destrói o item e tu já cria uma essência, um outro item. Tá. Então não é exatamente como o cubo de Kanai. Beleza. Essa essência pode ser implantada em outro item lendário, substituindo o poder presente naquele item naquele momento. O material da essência também pode ser armazenado para uso posterior, tá? Então digamos que eu ache... Itens únicos não podem ser modificados dessa forma, mantendo as características de fantasia intactas e, como o nome diz, únicas. Tá. Então item lendário é tipo um super raro. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos o item e a tal da essência. O item, então, é um achado, que tem aqui a base, pelo que eu entendi, isso aqui é a base dele. Com dano e velocidade de ataque e a chance de crítico base dele. Ele tem Overpower Damage, Stun Chance, Strength e Damage to Slowed Enemies, que é algumas habilidades que a gente não tá acostumado ainda, então não dá pra dizer muito. E essa aqui é a tal da habilidade lendária, que ela tá com uma estrelinha. As habilidades de Fúria causam 4% mais dano para cada segundo se você não usou Fúria, até 24%. Isso vai muito próximo de D3 pra mim. Mas, sinceramente, tem que ver funcionando, né? Às vezes não é tão ruim quanto parece. E aí tu pode extrair, ele vira uma bolota, aqui no caso vermelha, que tem só aquela habilidade, pode ser colocada numa arma de uma mão, numa arma de duas mãos, numa luva, num amuleto ou num anel. Ah, legal, se você bota numa arma de duas mãos ou num amuleto, ele muda o efeito um pouco. Por exemplo, numa arma de duas mãos, ele é 66% mais forte, então ele seria 6%. E, consequentemente, o máximo. E no amuleto, 33% mais forte. Eu não sei se, na verdade, se isso aqui não vai acabar gerando a lógica do Diablo 3 de que, em vez disso aqui ser genérico e tu poder usar em qualquer outro equipamento, de verdade não vai meio que te obrigar, não. Tu quer isso no amuleto. Tu quer isso numa two-hander. O que aí meio que fica é o mesmo que do Diablo 3 de tu quer dropar aquele item. Não sei, eu acho que eu tiraria essa diferença aqui de um pro outro. Embora no caso da two-handed eu até acho que faz sentido perante a one-handed. Agora o amuleto eu já não sei. Queira ou não queira, um bárbaro pode usar duas armas, então talvez 50% de ganho seria válido. Ah, legal que dá pra fazer um item raro. Ó. Você pode botar esse efeito no item raro e ele se torna lendário com os efeitos básicos dele. Isso é legal, na minha opinião. Isso pode ser bem interessante, sim. Tiraria, como eu disse, a tal diferença, por exemplo, para amuleto. Mas a gente tem que ver para saber também o quanto isso faz diferença. Caça-itens. Santuário é um mundo vasto, repleto de trilhas abandonadas por florestas infestadas de lobisomens, campos secos cheios de canibais e cemitérios sufocados pela névoa. Há muitos inimigos e monstros para os heróis encontrarem. Cada um desses monstros parece gostar de coletar determinados tipos de itens e terão mais chances de largar esses itens do que os outros. Interessante. Os bandidos gostam de massas, bestas e botas, mas caso você esteja em busca de novas calças, seria melhor matar alguns afogados. Ah, isso é legal, cara. Isso é uma ideia interessante. Tem que ver se vai ser bem aplicada, mas é uma ideia interessante. É uma coisa que o pessoal pergunta bastante no Diablo. Ah, onde é que eu dropo isso? Onde é que eu dropo aquilo com mais facilidade? Bem, aqui nós temos uma resposta. Nos outros Diablos não tem. Em discussão passada, recebemos feedback de que é desanimador tanto do poder do personagem depender de itens equipados. Eles estão pelo menos ouvindo, não sei se eles estão fazendo. Mas de novo, a gente tem que ver como vai funcionar aquela parte ali em cima das essências. Aqui eles estão basicamente falando qual é o maior defeito do Diablo 3, que é os itens serem mais importantes do que qualquer coisa. Personalizar e planejar um personagem é menos recompensador se isso não tiver um grande papel no desempenho dele em combate. Concordo. Entendemos o recado e em Diablo 4 focamos mais no poder do personagem, que é conquistado por todas as pequenas decisões que você toma enquanto sobe de nível e explora o mundo santuário. Diablo 2, isso pode ser interessante.
Embora não falaremos de tudo que planejamos para o poder dos personagens, hoje estou animado a falar sobre um recurso específico, o quadro de excelência. Será que o quadro de excelência é aquilo que acontece depois que chega no nível máximo? Em Diablo 4 colocamos forte ênfase na personalização de builds para garantir que você tenha muito controle sobre a progressão. O quadro de excelência desbloqueia para cada nível de classe no nível para cada classe no nível 50. E é um resultado desse foco. Seu herói começa a jornada pelo sistema de excelência no bloco inicial central do quadro introdutório da classe e a partir daí você faz seleções que definirão o caminho. Quando o herói chegar a um bloco de portão, você escolherá um novo quadro de excelência que deseja conectar a ele. O resultado desejado é um conjunto personalizado de bônus que fortalecerá o herói e honrará sua dedicação à progressão dele, permanecendo divertido de ajustar ao longo de muitos jogos. Isso parece legal. Isso parece ser bem legal. Ele dá uma ideia aí mais ou menos semelhante a Path of Exile, né? Ó, tem os tais dos portões aqui, ó. Então, tipo, tu pode descer, vir pra cá e descer por esse portão. Tu pode vir pra cá e por aquele. Ver qual é o grau de pontos que a gente tem direito, né? Porque se assim, se tu der 1000 levels, tu consegue ligar tudo. Isso meio que perde a graça igual, né? Mas se tiver um limite, alguma coisa, talvez seja interessante. A imagem abaixo tem muitas informações, então vou explicar alguns dos aspectos que estamos vendo. Ó, ele tem esses pontos que parecem ser normais, isso aqui que parece ser um tipo de capstone, né? E tem um efeito aqui que é com os vermelhos aqui que a gente não sei exatamente o que é, talvez ele explique ali, vamos ver. O quadro de excelência contém muitos blocos fixos. À medida que você ganha experiência, o bárbaro ganha pontos de excelência que são usados para desbloquear um bloco conectado. Existem algumas variedades de blocos que quero abordar. Blocos normais. Esses blocos são simples, fornecendo um bônus de atributo pequeno, mas significativo. É bem igual ao Path of Exile. Os blocos normais são conectores e podem ser encontrados em todo o quadro, sendo bastante comuns. Deve ser esses redondinhos. Blocos mágicos. Os blocos mágicos são encontrados em grupos por todo o quadro e fornecem um conjunto potente mais diversificado de benefícios. Como você pode imaginar, eles são menos comuns do que os blocos normais, mas ainda aparecem muito. Em grupos, será que é tipo isso aqui? Ó, aqui tem um bloco vermelho, ali tem um bloco vermelho, aqui tem um bloco vermelho, esse bloco é um bloco vermelho. Isso deve ser um bloco mágico. Aí ele gera um conjunto de itens, deve ser isso. Tá vendo que tem uns blocos vermelhinhos aqui, ó? Eu acho que é isso. Blocos raros, com certeza são esses aqui, né? Bom, já não tenho certeza porque existe um negócio chamado bloco lendário, mas vamos lá. Os blocos raros oferecem bônus significativo de poder ao entrar no quadro de excelência pela primeira vez. Esses blocos são um ótimo objetivo para os jogadores, especialmente depois que você já ajustou a build para objetivos específicos. Blocos raros têm poderes adicionais que são desbloqueados quando um herói aumenta em um atributo até o nível necessário, exigindo algumas escolhas do seu caminho pelo quadro. Eu tô gostando bastante dessa parte, tá? Claro, eu não vi funcionando, não posso falar que vai ficar bom, mas parece muito bem, muito legal aí, uma forma bem interessante de criação de personagem. Bloco lendário. Após o primeiro quadro de excelência, cada novo quadro tem um único bloco lendário que pode ser encontrado no centro. Os blocos lendários concedem um novo poder lendário ao personagem que o obtém. Beleza, então deu pra entender, e é aquilo mesmo que a gente falou, ó. O bloco triangular, onde é que tem um bloco triangular aqui? Eu não vi nenhum bloco triangular aqui, cara. Redondo, 6. O bloco mágico eu não vi. Eu pensei que podia ser esses vermelhinhos, mas eu acho que não é não. Porque olha aqui, ó, não é triangular, desculpa, é um losango, mas mesmo assim não tem nenhum losango aqui. Não que eu esteja vendo, pelo menos. Um quadradão aqui no meio. Que o quadradão são os tais blocos lendários. Ó, então o bloco comum ele dá só uma modificação de atributo, beleza? Bem como o Path of Exile. O bloco mágico já dá algum efeito secundário, como Fire. Blocos raros dão 2 efeitos, um efeito padrão por abrir ele, como o teste de fúria, e um outro que requer ali, ó, 175 força, 125 willpower, que dá Maximum Fury 8%. Eu achei isso legal. Um efeito lendário, que é um efeito provavelmente muito forte. O Area of Fury is Above, enquanto sua fúria tiver acima de 50%, você causa 30% mais dano. Bem legal. É o momento, essa parte tá me parecendo bem boa.
Glifos e engastes. Ah, então deve ser isso que é esses vermelhinhos aqui, ó. Deve ser um lugar de botar alguma coisa. Um engaste é um bloco especial que pode conter um glifo. Glifos são itens encontrados em santuário, que ao serem colocados em um quadro de excelência, concedem vários benefícios de acordo com o número de blocos ativos no raio dele. É exatamente igual a alguns tipos de joias que se coloca na Passive Tree de Path of Exile. É notável que a cópia dali. Também é possível aumentar o nível de glifos ao se aventurar em algumas masmorras, particularmente perigosas. Aumentar o nível de um glifo amplia o raio de efeito dele, permitindo que extraia ou transmita um poder que é para ainda mais blocos ativos. Isso é parecido com no Diablo 3, o negócio dos rifts, né, que tu vai aumentando o nível da joia. Mágico, pequeno espaço, dá 30% de bônus para todos os nódulos ao redor. Legal. Médio, é o espaço dessa versão rara aqui, que é de nível 8. Para cada 10 de destreza que tiver ao redor, você ganha 13% de dano a personagens vulneráveis, que a gente não sabe exatamente o que é no momento. Ganha 40,5% de bônus. Dá 40,5% de bônus a todos os nódulos perto. E nível 15, para cada 10 de Willpower dentro do espaço, 31% de Overpower Damage. Também não sabemos o que significa. Ganha 4 de força para cada Willpower na região. Isso aqui, tudo que eles estão mostrando parece ser coisa para bárbaro, né, pessoal? Blocos de portão e seleção de quadro. Há um único bloco de portão em cada canto do quadro de excelência. À medida que você avança pelo quadro de excelência, você acabará chegando a um bloco de portão, que ao ser desbloqueado permitirá a seleção de um novo quadro de excelência para conectar ao quadro já existente. Cada um desses quadros tem configuração de blocos únicas, novos blocos mágicos e raros e um novo bloco lendário no centro. O quadro de excelência é estendido a partir desses blocos de portão. Ao selecionar na lista de quadro de excelência, você poderá posicionar o quadro e conectá-lo ao bloco de portão desbloqueado. Também é possível girar o novo quadro. Entendi. Isso é uma ideia do Olsen, se eu não me engano, porque lá eles têm um tipo de Passive Tree que ela é dividida em 3 grupos que tu pode girar para melhorar, digamos assim, o que tu quer pegar em que sequência. Pode ser legal também. É uma das coisas que eu acho legal do Olsen, inclusive, tá? De novo, se for bem aplicado, pode ser legal. Portão aqui, daria para ir para cima. Estamos trabalhando muito nesse e outros recursos sobre os quais falaremos mais em futuras atualizações, ok. Mas por enquanto isso é tudo por parte da equipe de sistemas. Obrigado por ler e não deixe efeitos visuais em Diablo 4. Obrigado por lerem, meu nome é Daniel Briggs. Ele é brasileiro? Tem o Briggs aqui no Brasil, né, que acho que fazia o 3DRT, não era? Eu sou artista líder de efeito visual de Diablo 4, a equipe de efeitos visuais contribui para recursos em todo o jogo, mas hoje vamos focar no trabalho que fazemos no combate. Os efeitos visuais são uma parte essencial da experiência, ok. Filosofia. Cada efeito desempenha um papel na composição final do jogo. É importante entender o contexto de um efeito e como ele melhora a experiência. É um dos nossos valores essenciais na Blizzard Entertainment. Eu não vou nem falar sobre baseado em algumas coisas que aconteceram esse ano, né? É a jogabilidade em primeiro lugar. Isso guia muitas das decisões artísticas que tomamos ao desenvolver efeitos visuais para o jogo. A jogabilidade de momento a momento é o ponto principal na composição de Diablo 4. Ela precisa chamar sua atenção. Para conseguir isso, precisamos considerar coisas como habilidades, indicadores de ataque de monstro, armadilhas, áreas de dano, efeito visual, tal. No caos do combate, é preciso ser inteligente. Ver um item lendário ser largado é empolgante, mas pegá-lo não é tão importante quando reagir ao ataque de um monstro que pode matar personagens hardcore com um único golpe. Tá, quando reagir ao ataque de um monstro, tá, beleza, eu li como se fosse uma continuação. Nosso objetivo é equilibrar os indicadores primários, secundários e terciários para ajudar você a entender o que está acontecendo. Para que tu consiga entender o que está acontecendo na tela, tá? Para isso, reservamos os efeitos visuais fortes para habilidades poderosas como as supremas, enquanto as habilidades mais fracas se misturam com o plano da tela. Cada classe tem habilidades que vão do nível baixo a alto em termos de custos, recursos e poder. De forma correspondente, as classes têm uma faixa de intensidade visual que aumenta com o poder da habilidade. Normal. Melhorias no combate.
Para aprimorar a sensação de combate, fizemos várias melhorias de forma como o dano é aplicado no jogo em os jogos anteriores à série Diablo. Por exemplo, Redemoinho, Diablo 3 tem um formato de cilindro em volta do Bárbaro, certo? Que aplica dano a cada 2 quadros e uma taxa baseada na sua velocidade de ataque. Em Diablo 4, Redemoinha tem um formato de pizza. Animado junto com o personagem. A área de efeito amplia com o tempo e o golpe corpo a corpo corresponde ao movimento da arma. Áreas alvos animadas melhoram a precisão, da forma como aplicamos dano no Diablo 4, tornando o combate mais impactante e os monstros mais viscerais. Cargas animadas também adicionam um aspecto sutil de sincronização. Além disso, reformulamos a maneira como aplicamos efeitos de acertos em monstros para que os impactos fluam. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente vai ver de visual aqui. Vamos ver. Tá, entendi. Ele faz em pizza, claro, não aparece em pizza, é uma questão de forma de divisão. Ó, a área que tá batendo é aquele pedaço que ele tá rodando, em vez de ser tudo ao redor. Tá vendo? Ah, entendi. Ah, ficou o efeito dos caras caindo ficou legal, dá pra ver bem pela posição que eles estão batendo, né? Antes, se tivesse batendo ao mesmo tempo, eles iam encostar em ti e tudo ir pra trás. Assim, a forma que ele bate, se bate na lateral, ele pula pra um lado, se bate pro outro. Legal isso aqui, hein? Bem legal também. Cara, vai dizer que não parece que ele tá cavando um pouco e jogando na areia nos caras. Ai, parece um pouquinho que é isso que ele tá fazendo. Deixa eu ver se eu consigo dar uma baixadinha pra caber melhor na tela ali. A habilidade é lenta, hein? Olha ali. Tá. Ah, ficou legal esse efeito de dano. Não sei se vocês estão entendendo o que tá acontecendo. É como era antes e como é agora. Antes, na hora que tu começava o efeito, ele já dava o efeito naquela área toda. Agora não, é baseado no momento da tua spell. Pô, que spell bonita, cara. Olha que spell bonita, cara. Nossa. Fiquei de cara. Efeitos visuais. Lançando e recebendo luz. Em Diablo 4 usamos um modelo de iluminação de renderização baseado em física, que torna realística a aparência e a reação de luz nos nossos materiais. Essas abordagens trazem enormes melhorias na renderização, mas isso pode não corresponder ao que o jogador espera que as habilidades da classe monstro. Por exemplo, pense em como é uma fogueira em plena luz do dia. Bem, sem graça, né? Em seguida, imagine como seria uma nuvem de poeira ou de fumaça na calada da noite. Seria quase impossível de ver. Para compensar isso, desenvolvemos uma engine e uma biblioteca de sombreadores que nos permite violar conjuntos de regras da base física, né? De forma artística. Isso garante que os momentos do jogo importantes sejam visualmente intensos. Então vamos ver aqui. Vamos ver, o vídeo pode ser mais interessante. Vamos pular para onde interessa e vamos lá. O que eles querem mostrar aqui? Que bonito que ficou o movimento de luzes. Mas, cara, o gráfico tá muito bonito, né? Nossa senhora, olha ali os detalhes do jogo. E a atmosfera aparentemente não é tão dark quanto o Diablo 2, mas também não é tão colorida quanto o Diablo 3. Ela tá num ponto assim que aparentemente pode ser que fique muito bom. Cara, que habilidade massa que ficou esses raios caindo. Show de bola. Habilidades de jogador dinâmicas. No fim das contas, o visual da arte não importa se a jogabilidade não for divertida. Um dos objetivos ao criar a habilidade de jogador é garantir que a equipe de design de sistema tenha uma variedade de modificadores que podem utilizar para criar árvores de habilidades, mecânicas de classes, lendários e quadros de excelência significativa. As escolhas devem afetar mais do que os atributos do personagem. Quando estamos satisfeitos com uma habilidade de classe, a equipe de efeitos visuais adiciona a possibilidade dos desenvolvedores alterarem dinamicamente o tamanho, a intensidade e a duração da habilidade e a intenção visual. Além de todos esses modificadores de habilidades, criaram variantes que mudam completamente a funcionalidade de uma habilidade
ou o tipo de dano que ela causa. Essas variantes de habilidade também podem ser alteradas por modificadores de escala. Mais ou menos acho que o que tem no Diablo 3 de runas que muda o tipo de habilidade, o dano, muda o formato dela. Ah, entendi. Baixa intensidade, área pequena. Alta intensidade, área grande. Será que isso é tipo dando level? Na skill ela vai ficando maior? A habilidade é simples. Ela ficou mais grossinha, mas nada demais. Armadura de ciclone. Ah, legal. Armadura de gelo, né? Clássica, que vai mudar no Diablo 2 Resurrected agora. Ficou mais... Tem mais gelo ocorrendo ao redor da habilidade, né? Dá pra ver bem o upgrade. Ficou mais bonito, mas não dá pra entender que é muito mais forte. Esse golpe ficou bonito, dá pra ver o fogo pegando na espada e a espada fica bem massa. Eu vou te dizer que esse ficou mais forte, mas dá pra ver menos o fogo na espada, por causa que o efeito é maior. Low Intensity Small Area. Incinerar. Ficou massa esse efeito azulzinho ali do fogo no início, né? Pra quem não sabe, a chama ela é mais quente perto da onde ela começa. Quanto mais quente ela é, a cor dela é mais clara. Por isso que a chama no começo é azul. E chega um ponto ali que você não enxerga ela, porque ela tá tão quente que você não enxerga a chama. Veja um exemplo de como aplicamos o mesmo bônus de fogo e veneno a várias armas do jogo. Eu acho fogo faz sentido em arma, dá pra ver bem. Agora veneno, cara, quando não pinga até o chão é muito estranho. Pô, cadê o pingo no chão, tá ligado? É estranho, cara. É muito estranho. Fogo faz sentido, gelo faz sentido. Agora o veneno é estranho. Olha lá, o negócio não cai. Ele dá a ideia de queda, mas não cai. Morte baseada em habilidades. Santuários é um mundo sombrio repleto de monstros horripilantes que fazem coisas terríveis. Para sobreviver no cenário desolador, é preciso ser impiedoso com os inimigos. Estamos fazendo de volta o recurso popular de Diablo 3, as mortes causadas por habilidades. Esse sistema permite que você decapite, parta em dois, congele, despedace, eviscere e queime os inimigos. Então, dependendo da habilidade, a morte do inimigo é diferente, tá? No Diablo 3 isso ocorre com alguns inimigos, né? Nem todos, e provavelmente isso vai acontecer a mesma coisa aqui. Graças ao novo fluxo de PBR, podemos tornar o sangue e as vistas ainda mais realistas. Vamos dar uma olhada. De novo, ver para crer é melhor. Estrutura muscular do monstro. Isso é uma coisa incrível, né? Hoje em dia eles realmente fazem cada estrutura e vão sobrepondo ela até para fazer transformar mais em realista os movimentos. O Werewolf ficou massa. Lobisomem ficou massa. Pode melhorar um pouco. Ó, que massa, ficou sangue no personagem. Isso eu achei massa. Dá pra ver, deu pra se tocar melhor do que aconteceu depois do que antes. Agora tá desaparecendo.
Eu não faria desaparecer quando o personagem tá parado. Eu acho que eu faria só desaparecer quando ele tá andando, como se estivesse se desfazendo. A maga estuda a arte de magia elemental. Ela reduz a velocidade dos inimigos com frio antes de congelá-los e despedaçá-los. Atinge os inimigos com rajadas elétricas impressionantes, fazendo os corpos estourarem e chiarem. Os inimigos desabam e queimam até os ossos quando a maga envolve chamas. Alguns exemplos de tipo de morte que a maga pode acionar: congelar, despedaçar, carbonizar, queimando o cadáver de um monstro com eletricidade, ou queimar com a carne do monstro, deixando os restos do esqueleto carbonizado. Carbonizar é uma morte por eletricidade, queimar é a morte por fogo. Já o bárbaro orgulha-se de suas capacidades físicas. Suas armas fazem que seja letal no combate corpo a corpo. Com o poder da linhagem ancestral, o bárbaro esmaga o inimigo ou arremessa pelo campo de batalha. Alguns exemplos do tipo de morte que o bárbaro pode causar é esmagar, decapitar, cortar em dois. Legal, mas o cara botou legal. Quebrar membros inferiores. A parte inferior do corpo do monstro é despedaçada. A renegada, que é a rogue, né? Eles traduziram como renegado. Que é uma volta do Diablo 1, né? A rogue, nós não temos rogue desde o Diablo 1. Ela é ágil e ataca de forma metódica. Os monstros muitas vezes não percebem a presença dela até que seja tarde demais. Uma punhalada precisa com uma adaga ou uma flecha bem posicionada. É o suficiente para derrubar a maioria dos monstros. A renegada encontra o momento mais oportuno para lutar e imbuir armas para ganhar uma vantagem. Alguns tipos: eviscerar, sombras. A energia das sombras consome a vida da carne do monstro. Legal. Congelar, despedaçar, veneno e esfolar. O druida pode ter atropelamento, devorar, explosão elétrica e dilacerar. Vários vídeos de morte. Explodiu. Pegou fogo. É muito parecido com o Diablo 3, pelo que eu tô notando. As mortes. É muito semelhante. Eu queria que fosse um pouquinho mais dark. E essas vidas deles também eu queria que fosse um pouquinho mais... um pouquinho diferente da forma que aparece, sei lá. A Hydra tá legal. Os corpos explodindo. É muito parecido com o Diablo 3, as mortes, pelo que eu notei. E isso é tudo. Então, já que já ficou meio longo, mas a gente conseguiu fazer aqui um anunciado. Eu tô gostando da maior parte do que eu tô vendo. Ainda tem algumas coisas de Diablo 3 que eu não gostaria, mas eu acho que, realisticamente falando, a gente não tem como eliminar tudo que se apresenta de Diablo 3. A parte de skill me parece bastante interessante. Eu acho que eles estão indo pelo caminho certo, pelo menos no que eles estão falando aqui. A parte de itemização eu acho que tá meio a meio. A gente tá, de certa forma, no caminho certo, e uma delas é um pouco puxada pra Diablo 3, mas a gente tem que olhar como vai ficar, até porque se eles disseram que eles querem evitar que seja totalmente baseado em item, ou muito baseado em item a tua forma de jogo, isso pode ser bom, né? E eu acho que ainda tinha que ficar um pouquinho mais dark, o jogo tinha que ficar um pouquinho mais melancólico, um pouquinho mais horror. Acho que ainda tá um pouquinho colorido demais. Acho que dá pra reduzir em uns 20% e deixar ele perfeito nisso. O resto foi uma atualização boa, tipo, do que tá sendo feito. Acho que tá bem legal. A gente pode deixar pra olhar aí daqui agora a 3 meses, em março, que eles vão falar. Espero que tenham gostado, pessoal, curtido. Eu vou aproveitar para de novo convidar vocês para o meu aniversário. E hoje, dia 21, vai ter live às 10 horas. E dia 23, a live de aniversário começa às 8 da noite, com sorteios e com aí umas brincadeiras pra gente fazer, beleza? Sejam bons uns com os outros, pessoal. Se divirtam pra caramba. Tenham excelentes drops. E nos vemos por aí. Um abraço e fui!